28 de maio de 2025, quarta-feira da sexta semana do tempo da Páscoa. Meus queridos ouvintes da Rádio Rainha da Paz, vos saúdo com a paz de Jesus. Também cumprimento aqueles que estão nas minhas redes sociais, partilhando de todos os materiais que produzo. Louvado seja Deus pela sua vida, sua história. Não esqueçam, meus queridos, de divulgar a nossa rádio, de compartilhar também os materiais nas redes sociais para evangelizarmos juntos, né? Para mais pessoas poderem ouvir a palavra de Deus e junto conosco refletir sobre ela, colocar a palavra de Deus na vida. Uma alegria. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje refletiremos a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 15, do 22 até o capítulo 18, versículo 1. Naqueles dias, os que conduziram Paulo levaram-no até Atenas. De lá, voltando, transmitiram a Silas e Timóteo a ordem de que fossem ter com ele o mais cedo possível. E partiram. De pé, no meio do Areópago, Paulo disse: Homens atenienses, em tudo eu vejo que vós sois extremamente religiosos. Com efeito, passando e observando os vossos lugares de culto, encontrei também um altar com a inscrição: Ao Deus desconhecido. Pois bem, esse Deus que vós adorais sem conhecer é exatamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois é ele que dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem, ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, tendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Assim fez para que buscassem a Deus e para ver se o descobririam, ainda que às apalpadelas. Ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dentre vossos poetas, somos da raça do próprio Deus. Sendo, portanto, da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância, agora anuncia aos homens que todos e em todo lugar se arrependam, pois ele estabeleceu um dia em que irá julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, diante de todos, oferecendo uma garantia ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns caçoavam e outros diziam: Nós te ouviremos falar disso em outra ocasião. Assim Paulo saiu do meio deles. Alguns, porém, uniram-se a ele e abraçaram a fé. Entre eles estava também Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris e outros com eles. Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, nós estamos acompanhando a caminhada progressiva de evangelização de São Paulo apóstolo. Ele estava em Tessalônica, depois também estava em Bereia, e depois eles passam para a Grécia. E eles começaram a ouvir
Os gregos começaram a ouvir a pregação de Paulo, começaram a se entusiasmar. Por isso, conduziram-no até um lugar, vamos dizer assim, central, né? Até o Areópago. E neste lugar, Paulo fez essa pregação que nós ouvimos na primeira leitura, na leitura que eu proclamei. Foi uma pregação que Paulo fez estando lá no Areópago. É muito interessante que Paulo, ele começa de um jeito perspicaz, né? Ele começa a pregação dele se utilizando de algo que está lá, que se faz presente no ambiente dos gregos, né? Aqui já é um grande aprendizado para nós, né? Muitas vezes, minha gente, nós temos o nosso ideal de vida, as leis morais que devem reger a nossa conduta, nós temos os nossos valores enquanto somos cristãos, e às vezes a gente vai evangelizar uma pessoa que não tem caminhada de igreja, a gente já começa evangelizando a partir da lei, a partir daquilo que é importante para nós, para nossa religião, e para a pessoa aquilo pode não significar nada, e ainda a pessoa pode criar uma certa repugnância para com a igreja. Muitas vezes eu tenho sempre falado, sempre falado, muitas vezes nós evangelizamos de maneira errada. Olha, Paulo, ele vai num lugar onde tem vários altares a deuses pagãos. Ele está num lugar de idolatria. Ele está num lugar de idolatria, né? As pessoas cultuavam como Deus imagens, ouro, prata, né? E aí Paulo encontra um altar onde não tem a inscrição com o nome do Deus. Está escrito ao Deus desconhecido. Ele aproveita aquela ocasião, aquela cena, aquela plaqueta, né? Aquela placa ao Deus desconhecido para poder anunciar o seu Deus, que é o Deus verdadeiro. Que bonito isso, né? Nós precisamos aprender com Paulo a nos aproximarmos das pessoas que ainda não conhecem a Deus, ou que mesmo conhecendo um pouco a Deus, ainda não conhecem plenamente e intimamente Jesus Cristo, e a partir de elementos da vida da pessoa, nós falarmos do amor de Deus, né? Não falarmos como se fosse uma coisa que a pessoa, que esteja distante da pessoa, não falarmos como se fosse uma coisa que para a pessoa seja impossível de alcançar, mas pregarmos o evangelho a partir de coisas simples, né? E eu já vi muitas vezes essa cena, minha gente, e não por meio de pessoas estudadas, que estudam teologia, que têm graduação, pós-graduação, e mestrado e doutorado, e não às vezes por meio de pessoas inteligentes, mas pessoas simples que já viveram uma experiência com Jesus. Eu já me deparei com um tipo de pregação assim assertiva como a de Paulo. Sabe quando alguém, por exemplo, alguém está passando alguma dificuldade e enfim, está cabisbaixo. Eu já vi essa cena e chega outra pessoa e fala que está tudo bem, o que está acontecendo, estou te achando tão triste, né? E a pessoa não conhece a Jesus, não conhece a igreja, e essa pessoa que veio consolar esta que está triste, ela diz assim: olha, confia em Deus, nós temos um Deus a quem nós não vemos, mas a quem nós podemos perceber, sentir, com quem nós podemos conversar. Confia em Deus. Quando você estiver na sua casa, faz a experiência de dizer, mesmo que você não escute a resposta, mas faz a experiência de derramar tudo aquilo que está no seu coração para esse Deus. Faz a experiência. Ele vai se sensibilizar. Ele está junto com você, né? Esse tipo de coisa, sabe, minha gente? Estou dando um exemplo. E aquela pessoa, ela fica impactada, assim, porque ela está passando por um momento frágil. E aí ela decide fazer, né? Não tenho nada a perder, né? Não tenho nada a perder. Ela decide fazer aquilo que fora sugerido. E ela faz e a vida dela começa a se transformar. E ela começa a ficar curiosa para saber quem é este
né, com quem ela fez experiência, mas ela não conhece, e ela se converte. Quantas vezes isso não acontece, minha gente? E não precisa de grandes elucubrações teológicas, né? Não precisa de grandes mestres e entendidos de ciências teológicas. É somente falar para pessoas experimentar Jesus Cristo. É muito interessante que Paulo ele faz essa experiência, as pessoas estão ocupadas em ouvi-lo, mas quando ele toca no assunto da ressurreição dos mortos, ele vai contando a história da criação, né? Qual é a visão cristã da criação? O Deus que criou tudo e a partir de um ser humano, de um casal, Deus perpetuou a raça humana no tempo, na história. Ele vai contando tudo. Ele vai falando, ele vai pregando, ele vai contando a história e quem é esse Deus. E tudo termina com o mistério da Páscoa, né? Quando ele fala da ressurreição dos mortos, que nós não morreremos. O que é a ressurreição dos mortos? Jesus morreu, mas ressuscitou, e nós assim também experimentaremos, faremos a mesma experiência. Nós morreremos, mas nós ressuscitaremos, ou seja, nós não estamos destinados à morte eterna, né? A morte eterna, a não ser que nós queiramos, né? Aí o assunto do inferno é um assunto por um outro dia, né? Mas nós somos criados para a vida, né? E quando ele começa a pregar isso, aí eles não aceitam, porque eles não creem na ressurreição dos mortos, né? Claro que Paulo estava pregando o querigma ali, ele não estava fazendo uma pregação de aprofundamento, uma pregação como ele faz nas cartas dele, né? Ele não está fazendo uma pregação para pessoas que estão crescendo na fé. Ali é uma pregação querigmática. E ele tocou num assunto necessário de ser tocado, porque é o centro da fé. Mas que as pessoas não podendo compreender, muitas se foram embora, né? Outra coisa importante para pegarmos dessa experiência, desse texto de hoje, é que a gente não pode deixar de pregar a verdade, né, minha gente? Para ganhar as pessoas. Porque Paulo poderia, olha só, presta bem atenção, sabendo que os gregos não aceitam a ressurreição, né? Paulo poderia ter omitido essa parte da pregação para poder ganhá-los, mas ele não fez. Isso é interessante. Ele não fez, né? Ele pregou tudo que ele tinha que pregar, o mistério da criação e o mistério da redenção, que é o mistério da Páscoa, né? Ele não omitiu nada. Às vezes a gente, para poder não nos indispor com pessoas, muitas vezes nós omitimos a verdade ou escondemos a verdade, e isso não é correto, né? Um grande ensinamento Paulo nos dá hoje, né? A gente tem que, é claro, para você dizer alguma coisa a uma pessoa que talvez vai aborrecer a pessoa, vai deixá-la surpresa, vai deixá-la um pouco, como diz o ditado, vai quebrar as pernas da pessoa, você precisa dizer na caridade, né? Você precisa dizer na caridade. Eu experimento isso, partilhando um pouquinho com vocês, experimento muito isso quando atendo a confissão, né? Quando atendo a confissão, hora ou outra, é interessante, sempre vem uma pessoa confessar, mas uma pessoa que não pode receber o sacramento, porque vive de maneira irregular. Quem é de caminhada de igreja sabe que não pode receber o sacramento dentro de algumas circunstâncias, né? Dentro de algumas circunstâncias. Quem é de igreja sabe, mas às vezes a pessoa está tanto tempo longe de Deus e ela fala assim, está na hora de eu voltar para Deus, eu vou lá confessar. Aí o padre tem que perguntar, né? Qual é o seu estado de vida? Tá? A pessoa fala, meu estado de vida é X. E a gente sabe que a pessoa não pode receber o sacramento da penitência, né? Eu tenho atendido muito isso, muito, não é só nessa paróquia não. E aí o que acontece? Veio muito na cabeça isso a partir dessa história de Paulo. Eu digo à pessoa que ela não pode ou eu não digo?
É a grande questão. Porque eu posso muito bem conduzir a pessoa ali e tal, dar a absolvição sacramental, e a pessoa vai voltar para a situação irregular dela, ela vai voltar no estado de pecado. Ou seja, o sacramento não teve eficácia, né? Não é que não pode, mas ela vai voltar para a situação irregular, né? Para a vida de pecado, e o sacramento não vai produzir frutos, entendeu? Por isso que não pode. Quem não pode comungar também não pode confessar. Poder pode, mas não tem sentido, porque vocês entenderam, né? Então, eu digo para a pessoa, eu falo, olha, eu acabei de descobrir que você vive numa situação que é irregular, né? Se eu te der a absolvição, você vai receber o perdão dos pecados porque você se arrependeu de todos os pecados, mas menos da sua vida irregular você não houve contrição, porque você vai voltar para a sua vida irregular e você vai voltar para a vida, né, para o estado de pecado grave. Então não tem sentido te dar a absolvição, né? Eu exorto a pessoa, mas eu digo à pessoa assim, então essa é a situação, se você quiser eu te dou a absolvição, mas você tem que ter consciência disso, né? Geralmente a pessoa, claro, tem que ter um jeito de falar, geralmente a pessoa, ela fala, ai padre, tudo bem. Eu falei, bem, mas eu posso te dar uma bênção, né? A gente pode fazer uma oração juntos, eu posso te dar uma bênção. Ai, tudo bem, padre, né? E aí claro, eu encaminho a pessoa a se resolver canonicamente, né? Se é questão de matrimônio, procura o tribunal eclesiástico, vai ver se há a possibilidade de entrar com um processo de nulidade matrimonial, ou se é outra situação, enfim. Mas o fato é o seguinte, a gente tem que ter caridade para falar com os outros. Ao mesmo tempo, a gente tem que caminhar com a vontade de Deus, sempre, né? Caminhar sob a vontade de Deus e anunciar a vontade de Deus. Não tem jeito. Então, minha gente, aprendamos com esse testemunho hoje tão bonito de São Paulo Apóstolo, né? Mas uma coisa boa aconteceu, né? Uma coisa boa aconteceu nesse texto. A maioria dos gregos que estavam ouvindo, estavam entusiasmados, porque Paulo estava falando da criação, estava falando coisas legais, né? Coisas que chamavam atenção. A maioria, quando Paulo falou de algo que fere um pouco no que eles acreditaram, né? Eles começaram a dar risada e foram embora. Uma coisa interessante. Acontece. A gente não pode estar preocupado, minha gente, com quantidade. A gente não pode estar preocupado com quantidade. A gente tem que estar preocupado com pessoas bem evangelizadas, com pessoas bem formadas e com pessoas que sejam íntimas de Jesus Cristo. É isso que nós temos que estar preocupados. É isso, né? Paulo tinha uma multidão lá. Ele percebeu depois que a hora que ele falou da ressurreição que as pessoas foram embora. Ele percebeu, né? Então, mas ele continuou falando e terminou de falar. Mas o texto diz que alguns, porém, o versículo 34 desse capítulo 17. Perdão, do capítulo 17 ainda. Alguns, porém, uniram-se a ele e abraçaram a fé. Olha, o texto está dizendo que alguns, eram tantos que estavam lá, alguns. E para Paulo foi suficiente. Foi suficiente, né? Por que o suficiente? Porque a semente do evangelho estava plantada lá. Isso basta. Isso basta, né? É uma coisa para a gente refletir também esse ponto, minha gente, que às vezes a gente está muito preocupado com, sobretudo nós que temos já uma caminhada de inserção na igreja, nós que já estamos à frente de pastorais, que temos ofícios, enfim. Às vezes nós estamos tão preocupados com quantidade de pessoas e nós muitas vezes não nos atemos no efeito do poder dos sacramentos da igreja, né? E a gente tem que parar para pensar um pouco isso.
Paulo não estava preocupado com a quantidade de pessoas, senão ele tinha omitido o mistério da ressurreição, o mistério da Páscoa. Ele pregou o que ele tinha que pregar. A semente foi lançada. Quem faz crescer para depois ser colhida é Deus. A gente tem que fazer a parte da gente. Às vezes a gente fica muito preocupado com coisas, minha gente, que não são coisas primárias. Eu digo a vocês isso, né? Uma partilha para vocês sobre... Eu sempre dou testemunho meu, né? Não sei se é também tão devido isso, né? Mas... missa dominical, por exemplo. Dando um exemplo para vocês. Eu, Padre Diego Araújo, não consigo rezar uma missa dominical em 60 minutos, em 1 hora certinho. Primeiro porque a missa tem avisos, uma missa bem celebrada, a gente vai fazer tudo cantado, né? Ato penitencial, o hino de louvor, o glória, né? As aclamações da oração eucarística. De vez em quando a liturgia nos sugere algumas orações eucarísticas que são mais longas. Eu, e também a minha homilia, não consigo pregar, né, uma liturgia dominical em 5 minutos. Tá? Eu não vou nem entrar no mérito se os padres que fazem isso, que pregam em 5 minutos, se fazem bem feito ou não. Tá? Porque eu já ouvi homilias curtíssimas e riquíssimas. Eu já ouvi. Tá? Mas estou falando de mim. Eu não consigo. Por quê? Porque muita gente que está lá nas missas, muitos dos irmãos que estão lá nas missas dominicais, aquele momento é o único momento que ele tem em comunidade. A maioria das pessoas não tem vínculo com movimentos, com equipes, com pastorais. É o único momento que ela vai na igreja, é aquele. Se nós, falando de mim, né? Se eu não fizer um anúncio daqueles textos bíblicos e do mistério litúrgico e da vida da igreja, com conteúdo rico, né? Com informação, além daquilo que é importante, que é a exortação, se eu não oferecer algo a mais para o crescimento espiritual para aquela pessoa, naquele momento, a maioria das pessoas que não buscam a igreja em outros momentos, elas não terão oportunidade de crescer no amor de Deus. Porque só pode amar a Jesus de verdade quem o conhece. E o conhecimento de Jesus vai para além da experiência humana, sentimental, mas também pela experiência cognitiva dos mistérios da doutrina. Vocês conseguem entender? Então, esses dias eu estava refletindo, né? Será que eu devo fazer uma homilia mais querigmática e falar do amor de Deus, aquilo que a maioria dos padres falam, né? Deus ama todo mundo e tá bom, e 3 minutinhos vai acabar a homilia. Será que eu estaria realizado enquanto pastor que percebe que tem almas ali que precisam conhecer mais a Deus? Aí eu reflito, falo, não, melhor eu continuar, acho que eu estou no caminho certo. E aí vão surgir pessoas que vão reclamar que a missa aumentou 20 minutos a mais, vão surgir pessoas que vão reclamar, vão surgir pessoas que vão mudar de paróquia, e isso acaba pesando um pouco no nosso coração e nos levando à reflexão novamente, né? Mas ainda assim nós devemos reafirmar, como Paulo deu esse testemunho nessa leitura de hoje. Ele fez o que tinha de fazer, nada menos e nada mais. Foram poucos que aceitaram a fé, mas para ele é indiferente, ele fez o que ele tinha de fazer. Então é para a gente pensar um pouquinho nisso, é para a gente pensar, né? É para a gente pensar um pouco nisso. Eu gosto por exemplo, de rezar missa todos os dias, né? Eu gosto de rezar missa todos os dias.
E você vai, por exemplo, no sábado de manhã, que tem a liturgia própria do sábado de manhã, né? Pouquíssimas paróquias têm missa no sábado de manhã. Eu gosto, é minha espiritualidade, né? E aí, a gente vai rezar a missa de sábado de manhã. Tem lá meia dúzia de pessoas. E aí, as pessoas mesmo que estão lá, né? Começam a falar, nossa, padre, tão pouca gente, né? Não sei o que. Eu penso comigo, não tem problema. Estando o padre mais um ministro leigo, no mínimo, eu posso rezar a missa. Quem não veio, perdeu de beber do fruto do sacramento. Mas ainda assim, né, com aquilo que nós realizamos, mesmo em poucos, nós santificamos a nossa paróquia. Vamos continuar fazendo. Não tem problema. Né? Aí você olha a adoração ao Santíssimo também, né? Aqui na paróquia é feito de quinta-feira, né? De tarde, né? A maioria das pessoas estão no trabalham em São Paulo, tudo, né? E... tem pouca gente, então vamos parar. Não! Tem pouca gente. Louvado seja Deus que tenha. Vamos rezar por todos. E eu sempre, quando eu vou dar a bênção do Santíssimo Sacramento, eu rezo por todos os penitentes que passaram pelo meu ministério. Eu rezo por todas as direções espirituais que eu atendi. Eu rezo por todos os que recorrem às missas naquele templo onde eu estou dando a bênção. É uma questão, é um poder espiritual que se dissemina e que rompe barreiras espaciais. Nós precisamos confiar nisso, né? É a mesma coisa dentro de casa, né? Às vezes tem pessoas que vão à igreja e é só ela que vai na igreja. Os outros da família não querem saber. O que essa pessoa tem que fazer? Essa pessoa tem que continuar rezando por ela e pelos seus, porque ela é a presença de Deus naquele lar. Continue rezando firme. O resto não reza, então vamos parar. Não. Né? Todo mundo foi embora, então Paulo desistiu. Não, Paulo não desistiu. Aliás, se Paulo tivesse desistido e outros tivessem desistido, a Grécia não teria sido evangelizada. Hoje nós vemos a força, sobretudo da igreja ortodoxa, católica ortodoxa, né, que realiza a missão de evangelizar, né? Claro, a igreja romana também, mas naquela localidade, naquele lugar, tudo começou aqui, com a persistência. É claro que nós ouvimos aqui, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto, porque ele está fazendo um trabalho missionário. Né? Ele vai estar fazendo um trabalho missionário, ele não vai parar em nenhum lugar, ele vai continuar anunciando o evangelho, vai voltar para as comunidades de onde ele veio, de onde ele já passou, para ver se está tudo funcionando bem, como um pastor que vigia pelo seu rebanho, mas ele vai continuar a caminhada. Foi jogando semente. É o que a gente tem que fazer. A gente tem que ter mais consciência e convicção de que o que a gente está fazendo precisa ser feito. A gente tem que levar essa convicção no coração. O que você está fazendo precisa ser feito. Vai lá e faça. Não fique esperando por ninguém. Não fique esperando êxito no que você está fazendo. Não fique esperando quantidade. Não, vai lá e faça. Que bonito testemunho, né? Muito bem, queridos. O tempo vai prolongando. Já chegamos ao fim do nosso programa Reflexão Diária. Desejo a vocês uma quarta-feira abençoada, cheia de Deus, com muita paz, amor, persistência em Deus. Sejamos persistentes, confiantes. Deus pode transformar realidades que para nós sejam impossíveis. Deus pode. Confiemos nisso. Força e coragem. O Senhor abençoe a todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.